mais importante, momento de ministração da palavra. A palavra hoje será um sermão expositivo, para a glória de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 34, livro de Salmos, capítulo 34, primeiramente, versículos 4 e 5. O tema da mensagem é: a visão correta de Deus nos conduz à vitória. Quero agradecer ao Espírito Santo pela graça e pela capacidade, porque por minha habilidade pessoal, eu não poderia e nem conseguiria estar aqui pregando esta palavra maravilhosa, mas pela graça de Deus, sou o que sou. Quero agradecer a Deus pela vida da minha família, minha esposa, meu cunhado e bispo nacional, bispo Sérgio, minha mãe que nos assiste pela internet, que mesmo pela internet dizimou para a glória de Deus. Isso é fidelidade à obra de Deus. Quero agradecer a Deus também pela vida do nosso apóstolo e profeta Miguel Ângelo, pela confiança e pela credibilidade na reprodução do apostolado depositada em nossas vidas, em nome de Jesus. E quero agradecer muitíssimo também a você que deu ouvidos à voz de Deus, encorajado pelo Espírito Santo e veio estar conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Diz assim o Salmo 34, versículo 4 e 5. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Se alguém aqui entrou hoje atemorizado ou assustado com alguma coisa, hoje você sairá daqui mais leve. Contemplai-o, olhe para o autor e o consumador da tua fé, e sereis iluminados. A versão transformadora diz: e vocês sairão radiantes de alegria. Deus tem alegria, os seus dias de tristeza cessaram. Essa luta que você tem travado há muito tempo, eu quero dizer para você que se você olhar hoje para Ele, você receberá luz. E Ele diz mais: e o vosso rosto jamais, diga jamais, jamais sofrerá vexame. Esse é o Deus a quem você serve. É Deus que responde. É Deus que responde com fogo no altar. É Deus que responde e corresponde ao anseio do teu coração. É o Deus que responde às nossas orações. Vamos orar, por gentileza, em nome de Jesus. Pai amado, soberano, supremo pastor e bispo das nossas almas, aquele que anda por entre os 7 candeeiros, aquele que é o Senhor da igreja, que tem a primazia em todas as coisas e também em nosso coração, o Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, ó Pai, atentos, com o coração aberto, por causa da obra que o Teu Espírito Santo fez em nós. O Senhor tirou o coração de pedra, colocou um coração de carne, colocou um coração disposto a obedecer. Por isso aqui estamos, Senhor. Fala ao nosso coração, muda, transforma situações. Ó Deus, arranca os temores daqueles que entraram aqui agitados, ó Pai, por causa do mundo. Que eles saiam daqui transformados, cientes da visão do Todo-Poderoso e tenham paz, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Obrigado, Bispo Químio, glórias a Deus. Eleitos de Jesus, para realizarmos a visão de Deus, precisamos estar em sintonia com o Espírito da visão. Quando temos uma compreensão clara do Deus a quem servimos, a visão nos transforma em pessoas apaixonadas pelo seu propósito. A visão nos motiva com relação ao futuro, pois nós estamos na direção certa. E hoje entenderemos sobre a importância de confiarmos somente em Jesus Cristo, de estar com as nossas atenções
totalmente voltadas para o que a palavra de Deus diz, sem olhar para as circunstâncias. Vamos entender que Deus trabalha circunstâncias, sejam elas boas ou más, sem olhar para aquelas pessoas que temos como influentes e que podem nos ajudar. Você entenderá que Deus é capaz de colocar pessoas certas no momento certo para te ajudar. Nós não precisamos olhar para que, por mais que a pessoa tenha um bom background, seja bem vista na sociedade, nós não precisamos esperar de pessoas aquilo que somente Deus pode fazer. E tudo que Deus faz é de forma perfeita. É a melhor maneira, Deus tem a melhor maneira para as nossas vidas, sobre como realizarmos a visão. Precisamos nos render totalmente a Ele. E esta rendição passa pela oração e pela nossa adoração. Primeiro lugar, está aí na sua apostila. Muitas vezes o medo nos faz perder a confiança e tomar algumas atitudes erradas ou precipitadas. Mas Deus está sempre pronto a nos livrar, a corrigir a nossa rota. Tiaguinho, cadê o Tiaguinho? Joás, fala para ele que está dando está dando microfonia, está demais aqui em cima, tá? Senão eu não vou conseguir pregar direito. É aqui em cima. Tiaguinho, está dando microfonia no final, está perturbando o meu espírito, me ajuda aí, por favor. Quando Davi escreveu esse salmo, no Salmo 34, tem alguns detalhes que você precisa entender o contexto. Quando ele compôs este salmo, Davi estava fugindo desesperadamente de Saul. Davi já havia sido ungido rei de Israel. Davi sabia qual era o seu chamado, Davi sabia qual era a sua visão. Perfeito, Tiago. Agora melhorou, glória a Deus. Só que Davi usou de uma estratégia absurda, uma estratégia humana. Ele simplesmente foi se esconder na cidade de Gate. Gate era um dos distritos dos filisteus, dos redutos. Gate era a terra natal, sabe de quem? De Golias. Olha para onde Davi resolveu fugir. Tipo assim, jamais Saul vai me encontrar junto dos filisteus. Não é à toa que ele babou, né? E ficou arranhando a porta. Isso foi o quê? Desespero. Davi estava sendo caçado. Ele estava simplesmente pensando que o seu plano, a sua ideia mirabolante, ou seja, ele pensou assim: eu vou fazer algo que jamais Saul poderia imaginar. Não faça essas coisas sem a direção de Deus. Toda vez que você tentar tomar uma atitude ou ter uma ação que ninguém nunca teve na vida, ou seja, se você pretende inovar em alguma coisa, principalmente, esteja debaixo da direção de Deus. Não se apoie no seu próprio entendimento. Você pode planejar. Todos nós somos incentivados por Deus a planejar, mas a buscar em Deus o plano perfeito, a direção. Então, o plano de Davi deu errado, porque ele foi descoberto. Arques, o governante de Gate,
mandou trazer Davi à sua presença. E qual foi a atitude de Davi? Ele começou a babar, ele começou a arranhar a porta, ele se fez o quê? De maluco. Quando ele viu a encrenca em que ele estava, ele falou: olha, eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Vou bancar o maluco. Davi não estava se fazendo de louco para ganhar os loucos. Davi estava desesperado, porque ele saiu das mãos de Saul para cair nas mãos dos filisteus. Imagina o desespero de Davi. E ao se fingir de maluco, Davi, ele conseguiu ser expulso da presença de Arques, porque ele falou: olha, já não basta os malucos que eu aturo aqui dos filisteus, aí vocês ainda me trazem Davi? Some com ele daqui da minha presença. E Davi foi para a caverna de Adulão. E foi na caverna de Adulão que ele compôs este salmo. Este salmo é um cântico de ações de graça. Do versículo 1 ao 10, ele é um cântico de ações de graça. E dos demais até o seu final, ali vem as orientações de Davi, como de um pai para o filho. O que eu queria dizer é que o medo nos conduz a atitudes erradas. Isto pode tirar o teu foco da visão que Deus tem para você. Só que antes de você entender este processo, olha como mais um detalhezinho com relação a Davi. 1 de Samuel 21:7. Achava-se ali naquele dia um dos servos de Saul detido perante o Senhor. Ou seja, tinha um homem que estava dentro do santuário, ou estava pagando algum voto, ou estava simplesmente se purificando de alguma coisa, segundo os costumes da lei, cujo nome era Doeg, edomita, o maioral dos pastores de Saul. Versículo 8. Disse Davi a Aimeleque: não tens aqui a mão, porque Davi, antes de fugir para Gate, se escondeu no santuário, comeu os pães asmos, que eram dos sacerdotes. E quando ele soube que havia um dos capitães de Saul ali, ele começou a ficar com medo. Então ele chegou para Aimeleque e falou: não tens aqui a mão lança ou espada alguma? Porque não trouxe comigo nem a minha espada e nem as minhas armas. Olha a confusão que o medo gera numa pessoa. Davi estava sem a sua espada, estava sem a sua armadura. Davi estava desarmado. Quando você estiver em uma situação em que o medo é muito forte, não se desespere. Não esteja despreparado. Não deixe de estar sempre com a sua espada. Você tem uma armadura, que é o conhecimento da palavra de Deus. Não esteja desatento. Volta Jorge, volta. Nem a minha espada, nem as minhas armas, porque a ordem do rei era urgente. Versículo 9, respondeu o sacerdote: a espada de Golias, o filisteu, está aqui, envolta num pano detrás da estola sacerdotal. Se a queres levar, leve-a. Se a quer levar, leve-a, porque não há outra aqui, senão essa. Disse Davi: não há outra semelhante, dá-me. Amados, Davi pegou a espada de Golias. A nossa dependência precisa estar em Deus. Não vá com a espada do que o mundo sugere.
Não se arme com as armas que o mundo predispõe. Estão lá fora. A desconfiança, a dúvida, a incerteza. Deus quer que você esteja totalmente voltado para a sua palavra. O medo pode tirar a nossa capacidade de raciocinar. Há pessoas que já passaram por situações de verem uma agressão às suas frentes, ou de tomar uma fechada e ficar o quê? Sem ação. Isso é natural do ser humano. E às vezes a forma como você reage aos processos que Deus permite que venham à nossa vida, podem ter algumas consequências e simplesmente te estagnar onde você está. Tudo isto para te parar. Então, versículo 1 do Salmo 34, vamos agora entender como é que foi que Davi encarou esta situação logo depois. Bendirei o Senhor em todo o... Não importa. Não importa a luta, não importa o desafio, não importa a necessidade, bendirei o Senhor em todo o tempo. A adoração nos dá a visão e a disposição de Deus. Quando identificamos os atributos de Deus, estamos enaltecendo o seu caráter, a sua personalidade. Você está fortalecendo a sua compreensão de quem Ele é e o que Ele é capaz de fazer. Essa palavra bendirei do hebraico significa barak. É a mesma palavra utilizada para joelho. Ela se traduz como dobrar os joelhos, ajoelhar-se. O que Davi estava querendo dizer aqui? Que ele estava totalmente rendido a Deus. Ele estava totalmente submetido ao plano perfeito de Deus. E a nossa rendição não pode decorrer de uma necessidade tão somente. Davi, por mais que ele tenha vivenciado uma situação assustadora que o deixou desesperado, ele estava dizendo: olha, eu me rendo e me submeto à vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa. Volta lá no versículo 1, Joás, por favor. O seu louvor estará sempre nos meus... Muitas das vezes, só louvamos eventualmente. Estamos bem dispostos, estamos, de bom humor. Hoje eu vou louvar a Deus. Mas quando a luta vem, esquecemos não somente de orar, mas também de louvar a Deus. E Davi está dizendo que quando você prioriza a Deus, quando você se rende a Deus, não importa qual é a dor que você está sentindo, o seu louvor estará continuamente nos seus lábios proféticos. Confissão da palavra não é somente confessar aquilo que está aqui, mas também é louvar o que está na palavra de Deus. É bem dizer a Deus o tempo todo. Saiu, acordou, Senhor, obrigado pela graça que Tu me concedeste de estar aqui vivo. É porque Tu tens planos para a minha vida. Eu vou cumprir a visão que Tu me destes. Não espere sentir algo na sua carne para você glorificar ou adorar a Deus. Abre a tua boca e Deus a encherá.
Nós fomos predestinados e eleitos para o louvor da sua. Deus está sempre conosco. Seja qual for a situação, seja qual for as circunstâncias, fazem parte da visão de Deus, do plano de Deus para as nossas vidas. A grande chave que Davi está dando neste salmo é que Deus está conosco. Amado, isso é fundamental para diminuir o nosso estresse. Versículo 2: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrar. A igreja é o lugar onde juntos estamos aqui para bendizer o Senhor, para levantar mãos santas, para render honras e glórias àquele que é digno, e a igreja também está aqui para juntos darmos as mãos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Você está passando por algum problema? Compartilhe. Tem irmãos que só compartilham bênção. Glória a Deus. Mas nós queremos compartilhar também dos teus momentos de luta, porque também queremos aprender com o processo de Deus também na tua vida. Precisamos estar em igreja, em congregação para orar, mas também para louvarmos a Deus, para bendizermos a Deus. Versículo 3: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Quando estamos juntos, amados, somos mais solidários. A compaixão que é típico de Cristo se torna mais evidente na nossa vida. Há pessoas que estão, sabe, em pulos de alegria, estão, sabe, naquele momento de paz. Mas há pessoas que estão passando por lutas incríveis. E eu queria que você soubesse que nós não queremos ou não estamos alheios a este tipo de situação. Não suma da igreja. Há pessoas que não querem trazer problemas para a igreja. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Engrandecei o Senhor comigo, e todos, a uma, lhe exaltemos o nome. Deus tem descanso, amado, para as nossas vidas. Deus tem remédio, Deus tem bálsamo. E às vezes a pessoa que está aí ao teu lado é o instrumento de Deus também para manifestar a bênção de Deus na sua vida. A oração é descansar em Deus. Oração tira o peso da alma. Oração traz alívio. Deus nos ouve, mesmo quando damos um passo em falso. Jesus sempre está disposto a aliviar os sofrimentos, as dores. Espera aí, bispo, aliviar? Sim. Somente quando estivermos perante Ele, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima. Mas aqui, Ele nos sustenta, Ele nos conforta. E principalmente, Ele diz para você
que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Versículo 4: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Aquele que vier a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Livrou-me de todos os meus temores. Você chegou aqui hoje como? Estressado? Preocupado? Busque a Deus. Ele vai te acolher. Principalmente, Ele te livrará de todos os teus temores. Porque Ele se manifestará a você. Deus, Ele quer que você descanse nele. Deus, Ele nos atrai mediante as circunstâncias, para que possamos compreender o que é a sua vontade. João 15 diz o quê? Ele é a videira, nós somos os ramos, e Ele às vezes tem que podar os ramos, para que os ramos continuem produzindo, dando fruto. Amados, a cada vitória que você tiver, você vai subindo mais um degrau, e Deus vai te levando a coisas maiores, e as circunstâncias irão se avolumar, as lutas, os desafios serão maiores, mas saiba que você não passará por tudo isto sozinho. Deus está com você. A visão de Deus se torna mais impactante quando depositamos a nossa confiança em Deus. O bispo hoje está calminho. É porque o Espírito Santo quer que você preste muito atenção no que Ele está falando. Há pessoas que precisarão desta espada esta semana para resistirem ao que o inimigo investirá contra vocês, contra nós. Todos nós precisamos. A visão de Deus se torna mais impactante quando depositamos nele toda a nossa confiança. Amados, a nossa limitação é a forma de Deus agir e liberar recursos ilimitados. Lembra quando Paulo ele disse que ele se gloriaria muito mais nas fraquezas? Porque quando ele estava fraco, ele estava forte. E a grandeza do poder de Deus repousava sobre ele. Quanto mais limitado você entender para determinadas situações. Olha, quando eu digo isso, eu não estou ignorando ou menosprezando o conhecimento e as habilidades, os talentos que Deus te deu. Mas eu quero que você reconheça que tudo passa primeiro por Deus. Por isso é que Deus ele lida com circunstâncias. Deus tem recursos ilimitados, porque na visão de Deus não há vexame. Contemplai-o. Olhe para Deus. E sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Meu amado, quando você parte iluminado por Deus, e a palavra de Deus diz que o Senhor firma os passos do homem bom, o êxito tem que aparecer na tua vida, porque Ele diz: e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Amados, a visão de Deus é perfeita. Não fique olhando as circunstâncias,
fixe os seus olhos em Cristo. Você vai receber luz. Luz é o quê? Sabedoria, entendimento, revelação. E quando recebemos tudo isto de Deus, não passamos por vexames de forma alguma. Quando estamos rendidos a Deus, totalmente a visão se torna mais clara. Haverá tribulações, oposições à visão que Deus te deu, mas temos um Deus, o Deus de toda graça, que se compadece, um Deus que é poderoso e que Ele estará conosco em todos os momentos. Versículo 6, clamou este aflito, e o Senhor o ouviu. Vale a pena orar, amado. Há pessoas que somente oram quando se sentem inspirados, motivados. Você e eu precisamos orar em todo o tempo. Em todo o tempo. E ele diz, e o Senhor o ouviu. Deus está disposto a ouvir o teu clamor. Ele está interessado no que você está passando hoje. E Ele está interessado em ouvir, mas Ele está muito mais, interessado em te livrar de todas essas tribulações. Os anjos nos ajudam no cumprimento da visão. Você tem anjos. Aqui há anjos revestidos de carne, mas existem milícias espirituais. Versículo 7, Joás. O anjo do Senhor acampa-se. Você já viu um acampamento militar? Como é que é? Para você chegar no general ou no comandante da companhia, daquele acampamento, você vai passar por um monte de pessoas. Davi usa a mesma expressão militar para dizer o seguinte: olha, existe um exército que está pronto para te proteger, mas não somente te proteger, para te livrar. Não importa a situação, não importa o desafio, existem anjos de Deus, e eles querem operar e ministrarem na sua vida. Davi tinha uma razão para viver, amado. Todos nós temos e precisamos ter uma razão para viver. Ele já havia sido ungido rei de Israel. Ele tinha uma visão de Deus para a sua vida. Você não pode desanimar, amado. Esta visão que Deus deu a Davi tornou-se a sua missão. Nos momentos de angústia, de aflição, Deus disponibiliza recursos espirituais a teu favor, para que você continue, para que você siga em frente, e ainda que o inimigo tente se opor a você, ele vai cair por terra, porque há anjos acampados para te livrar, anjos poderosos de guerra, amado. Existe uma hoste angelical aqui nesta noite. Mas não é somente aqui não. Quando você sair dessas portas, os anjos de Deus te acompanham. Onde quer que você ande, a bênção de Deus te acompanha. Anjos poderosos para romper laços. Ele te dá o escape. Ele te livra do laço do passarinheiro. Ele te conduz em perfeito triunfo. Não desanimes, amado. O Espírito Santo quer que você entenda que você chegará
até o fim você vai conseguir, você tomará posse daquilo que Deus determinou para a sua vida. Você não sairá daqui hoje desanimado, porque esta palavra, ela é viva, ela transforma, ela muda as nossas vidas. É a poderosa palavra de Deus. A visão correta sobre Deus nos conduz à vitória. Já estamos nos 5 minutos finais. Deus nos convida para um banquete. O Senhor hoje coloca uma mesa diante de você, herdeiro de Deus. Ele mesmo prova os eleitos no cumprimento da visão. Somente quem está submetido a Deus mediante a visão pode provar a Deus. Versículo 8. Provai. Deus colocou um banquete, mas ele diz assim, olha só, prove. Não fique somente olhando a mesa. Prova, e você verá que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amado, a tua vida está oculta em Cristo Jesus. O inimigo não pode te tocar. Ele não tem autonomia sobre a tua vida. Quem tem autonomia na sua vida é o Pai, é o herdeiro, é o autor de toda a boa dádiva, de todo o dom perfeito. É Ele quem tem a palavra final sobre qualquer situação na tua vida. Deus tem a palavra final. Isaías 55, 1. Todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comei. Deus está chamando, prova, sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amado, a graça de Deus é um pacto de melhores e de superiores promessas. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Amados, não é pelas obras da carne, mas é pela fé. O justo, ele precisa caminhar de fé em fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom e vos deleitarei com finos manjares. Quando você age pela fé, meu amado, e não conforme o teu braço, finos manjares, você prova o Senhor e você mesmo reconhece a sua bondade. Deus tem provisão ilimitada para realizarmos a visão. Não coloque a sua confiança em pessoas, mas em Deus. E creia que Ele colocará as pessoas certas para que você avance e cresça. Porque há pessoas que são oportunistas. Vem a bênção de Deus na tua vida e falam logo assim, vou colar com ele ali porque tudo que ele faz, que ele toca, a bênção de Deus, sabe, se multiplica. Ele é bem sucedido. Os filhos do mundo são astutos. Mas Deus, quando você está alinhado ao Todo-Poderoso, Deus coloca as pessoas certas do seu lado. Deus coloca pessoas que não estão interessadas em te espoliar ou te saquear, mas pessoas que querem desfrutar da mesma bênção que você. Falam assim, olha, o que acontece que quando você toma uma decisão, uma atitude, você faz as melhores escolhas, e aí você terá a oportunidade de dizer, porque eu sirvo a um Deus que dá luz, que dá entendimento. E quando nós seguimos o que a palavra de Deus diz, jamais sofreremos vexame ou vergonha. Deus tem provisão ilimitada. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta
aos que aqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Aqueles que buscam em Deus o primeiro recurso. Aqueles que têm em Jesus Cristo a direção. Amados, versículo 10, bota lá, Joás. Os leõezinhos sofrem necessidade, passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Está preocupado com o que, amado? Os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. E para terminar, quando estamos rendidos diante de Deus através da oração, a nossa adoração e o nosso louvor nos conectam com a palavra de Deus e passamos a entender a visão que Deus tem para nós. Entendemos que as circunstâncias não são nossas inimigas. São bússolas que calibram a nossa rota para o plano de Deus, para a visão de Deus. Para isso você tem que ter o entendimento de quem é o teu Deus. Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto. Lembra do que o salmista falou? Olhai para ele. Vi o céu aberto. Amado, que você veja o céu aberto nesta noite. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel. O teu Deus é fiel em todas as suas promessas, e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Isso significa que você tem um Deus, que, desculpe a expressão acadêmica, que compra o teu barulho, amado. Versículo 12, os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Versículo 13. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de o Logos, a palavra, louvor, oração, mais palavra. Versículo 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu. Olha os anjos de Deus, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Não há culpabilidade na sua vida. Você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, e você ainda foi justificado pela fé nele. Saía da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. O teu Deus tem o controle de tudo, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito. Essa é a visão que Deus quer que você tenha dele. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é fiel, ele é verdadeiro, meu amado. Deus vai cumprir a palavra dele na sua vida, porque o poder e o domínio está nas suas mãos, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Hoje a nossa oração, glórias a Deus, hoje a nossa oração será uma oração sob forma de cântico. Bendirei ao Senhor em todo tempo, o seu louvor estará. Amado, Deus vai fluir e vai operar e agir através do seu louvor, porque o louvor também é uma oração cantada. Vamos lá. Olha, neste exato momento,
Fica tranquilo, estamos no horário. Eu quero que você cante profeticamente, porque Deus vai agir agora, através dos seus lábios, da sua boca, ok? Vamos lá? Vamos lá, pastor Bruno? Estou plenamente convicto, ok? Louvor profético. Vamos lá. Diante das batalhas, vou te adorar. Uou! Sempre em triunfo, me fazes reinar. Nas adversidades, eu não vou desistir. Por quê? Maior é o teu poder, Está em quem? e hoje está em mim. Estou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer dando glórias a Deus. Estou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Vou me fortalecer dando glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus está renovando as tuas forças. Glória a Deus. Cante com fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Uou! E nas necessidades, em ti vou confiar. Por quê? Tu és o meu pastor e nada me faltará. Ô glória! Diante das fraquezas, Profetiza! profetizar eu vou. Profetiza, amado! Vamos lá! E quando estou fraco em Cristo, forte eu estou. Estou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor para cumprir o que me prometeu. Fortaleça. Vou me fortalecer, Uou. dando glórias a Deus. Estou plenamente convicto de que poderoso é o Senhor. Oh, Ele está quebrando cadeias! Para cumprir o que me Ele vai cumprir. prometeu. Vou me fortalecer. Vamos lá, igreja! Glórias a Glorifica! Deus. Glória a 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 Deus. Oh, aleluia! Senhor, nós te bendizemos. Recebe as nossas palmas, porque só tu és digno de todo louvor, de toda glória. O seu louvor estará continuamente em nossos lábios. Nós haveremos de bendizer o teu nome continuamente, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para todo sempre, e nós cremos e chamamos a existência agora, Senhor,
que aquilo que estava nos prendendo, tentando nos cativar, foi quebrado hoje, nesta noite, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, porque os teus anjos estão ministrando em nosso favor, eles estão operando sinais, prodígios e maravilhas. Ó Senhor, nós acreditamos, por isso nós chamamos a existência, Senhor, a tua provisão nesta semana, chamamos a existência, a manifestação do teu favor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, para que todos vejam, para que todos saibam, para que todos entendam que foi a tua mão quem o fez, foi o Senhor quem realizou, é o Senhor quem vai adiante, é o Senhor quem quebra as portas de ferro, é o Senhor quem destrói as trancas, é o Senhor que faz com que nas nossas bocas esteja um cântico de vitória, de júbilo e de ações de graças. Tomamos posse, Senhor. Diga: eu tomo posse, eu tomo posse, eu me aproprio dos recursos, me aproprio dos recursos que Deus tem para manifestar na minha vida nesta semana. Eu me aproprio desta herança que há em Cristo Jesus, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está neste mundo. Você crê? Linguagem profética. Você sairá daqui diferente, bendizendo a Deus, glorificando a Deus. Não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua dor. Você sairá daqui dizendo o seguinte: olha, Deus, eu te glorifico, porque eu creio que o Senhor tomou as minhas lutas, o Senhor me livrou de todas as minhas tribulações. Eu creio, Senhor, que esta semana eu verei aquilo que os meus olhos naturais não estavam vendo, porque os meus olhos estão postos em Ti, e por isso eu não sofrerei nenhuma vergonha, mas antes serei iluminado com a Tua sabedoria, para tomar posse, para enxergar com olhos iluminados os tesouros que Tu tens guardado para mim. Creia nisso e tome posse, em nome de Jesus. Vamos glorificar a Deus. Bispa Cristiane, bênção apostólica. Você vai sair daqui glorificando a Deus, bendizendo a Deus. Você não vai desistir, porque é Deus quem te garante a vitória, amém? Levante suas mãos para o altar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam para sempre em nossas vidas. Damos ordens aos anjos de Deus que nos guardem e nos livrem em todos os nossos caminhos. Chegaremos em casa em paz e segurança e teremos um resto de semana vitorioso e abençoado, vendo o poder de Deus e glorificando a cada dia Deus e agradecendo de antemão por tudo aquilo que Deus irá fazer, porque é o melhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.